Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez para pregar a palavra do Senhor nesse culto de domingo em nossa igreja. Apesar da distância, temos mantido esse culto de adoração ao nosso Deus por meio das mídias sociais, né? E essa é a forma que, graças ao Senhor, nós temos, pelo menos, de estarmos juntos neste momento. Eu confesso aos irmãos que é horrível ter que pregar por uma telinha, uma câmerazinha na minha frente. Eu gosto muito mais, prefiro muito mais interagir com os irmãos, olhar para o rosto de cada um de vocês, ver a expressão de cada um, estar junto de cada um, poder cumprimentá-los, apertar suas mãos, abraçá-los, beijá-los. Mas infelizmente essas são as circunstâncias em que nós nos encontramos. Estou com saudades e espero que acabe logo essa situação e possa então estar na igreja junto com vocês, cultuando ao nosso Deus. Por enquanto, seguimos dessa forma. E nesse domingo, a gente está numa data especial do calendário de nosso país, onde foi separado para que nós celebremos a Páscoa. Mas nós sabemos que hoje no mundo o sentido da Páscoa está completamente perdido, e mesmo dentro das igrejas. Um estudo que eu já trouxe aos irmãos, e vou apenas lembrar rapidamente, é de que a Páscoa não é uma obrigação da igreja, ela é uma obrigação a ser celebrada por Israel. Deus deu essa determinação ao povo de Israel, que eles celebrem a Páscoa, é um estatuto perpétuo para Israel, porque Deus tirou com mão forte Israel da escravidão do Egito. Nós não estávamos naquela situação. Nós também fomos tirados de uma escravidão. E uma escravidão muito maior, a escravidão espiritual. Nós pertencíamos ao reino das trevas, ao reino de Satanás, e Deus nos libertou e transportou para o reino do seu Filho, o reino do Senhor Jesus Cristo. Nós pertencemos hoje a esse reino. Então, essa nossa libertação se deu por meio também de um cordeiro, mas não de um animal, de um cordeiro perfeito providenciado por Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Um cordeiro que não é igual ao cordeiro de Israel, que apenas cobria o pecado. Não, o nosso cordeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tira o pecado. E veja que Israel comemora hoje a Páscoa, mas ela não enxerga Jesus como Messias. E eles ainda aguardam Jesus Cristo, ou eles aguardam ainda o Messias. Nós não. Nós sabemos que o Messias já veio. E o Messias tem nome. É Jesus. Jesus Nazareno. Assim ele é conhecido. E o Senhor Jesus, então, nos libertando, isso faz com que nós compreendamos um sentido de libertação muito maior do que a libertação que Israel entende por meio da Páscoa. Eles ainda entenderão corretamente. Mas o fato da Páscoa ser um estatuto para Israel e a ceia ser uma determinação, uma ordenança para nós, baseada no mesmo fato, ou seja, na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, na morte e ressurreição do Cordeiro, na libertação, apesar de ter essas similaridades, a ceia é a ordenança para nós, a Páscoa uma determinação para Israel. Mas não impede que nós celebremos a Páscoa também com o sentido correto e trazendo o sentido da Páscoa para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fez isso, usou a Páscoa como uma ilustração para tratar do pecado na igreja de Corinto. Então, quando ele vai falar com a igreja de Corinto, ele usa o elemento da Páscoa, que é também elemento da ceia, que é o pão. E ele fala que nós devemos celebrar Jesus Cristo, que é a nossa verdadeira Páscoa, que é a nossa verdadeira libertação, a libertação da igreja, a libertação do ser humano do pecado. E ele usa então essa analogia e fala que nós devemos celebrar com um pão sem fermento. Nós devemos celebrar com sinceridade
essa libertação que nós tivemos. E ele faz, então, traça esse paralelo dessa libertação espiritual com a libertação de Israel, da libertação de Jesus Cristo, com a Páscoa, do Cordeiro Senhor Jesus, verdadeiro Cordeiro, com o Cordeiro Pascal. Então não há problema nenhum de nós celebrarmos a Páscoa, ainda que não seja obrigação, se nós deixarmos de fazer não será pecado. Por causa disso, o que é pecado é se nós não celebrarmos a ceia do Senhor Jesus Cristo, havendo oportunidade de fazer. E eu aproveito agora esse momento também para esclarecer isso. Nós não tivemos, como de costume, no último domingo do mês, não tivemos oportunidade de celebrar a ceia do Senhor. Isso faz com que nós tenhamos pecado contra Deus? Não, nós não pecamos. Deus sabe que também nós devemos obedecer às autoridades. Ele determina que nós façamos isso. Então, nós fomos, por uma questão de saúde, por uma questão de responsabilidade para com o próximo, de amor para com o próximo, respeito às autoridades, nós não celebramos a ceia do Senhor no mês que se passou, como nós fazemos de costume. Mas logo nós retornemos aos nossos cultos, nós retornemos às nossas reuniões como igreja, nós faremos isso. Agora, impede de que você, no seu culto domiciliar, você faça então um culto dedicado, lembrando da morte do Senhor Jesus Cristo, lembrando do seu corpo nos justificando, lembrando do sangue nos purificando, não há problema nenhum. Essa semana, uma família de irmãos nossos me perguntou sobre isso. E digo para vocês, se vocês quiserem cultuar o Senhor Jesus Cristo, dedicando um culto domiciliar exclusivamente para pensar sobre essas questões, para refletir sobre esses ensinamentos, sobre essa bênção que o Senhor nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus, faz muito bem e certamente agradará o Senhor nessa celebração domiciliar, nessa celebração com a sua família. Não estou dizendo que você faça a ceia na sua casa. A ceia foi instituída para se fazer como igreja, como nós vemos no texto de 1 Coríntios 11. Mas na sua casa você pode sim se reunir, abrir 1 Coríntios 11, expor aquele texto à sua família, orar, agradecer a Deus e louvar pela vida do Senhor Jesus Cristo, lembrando de cada uma das bênçãos que nós tivemos em razão do seu sacrifício, da sua vida, do seu sacrifício, da sua ressurreição. Bom, resumindo, para a gente poder retomar aqui. Páscoa é obrigação para Israel celebrar. Ceia é a obrigação para que a igreja celebre, mas não impede de que a igreja também utilize a data da Páscoa para relembrar a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós estamos fazendo, utilizando essa data separada no calendário do nosso país, e vamos então agora celebrar o Senhor Jesus Cristo, lembrando daquilo que ele fez por nós na cruz e na sua vida. Quero levar você então àquele momento em que Jesus Cristo teve as suas últimas horas de vida terrena, e que nessas últimas horas ele foi entregue para ser morto, foi torturado, foi crucificado. E que você tenha na mente de que durante esse período em que nós estaremos tratando do sacrifício de Jesus Cristo, você guarde na sua mente, lembre constantemente que ele ressuscitou. Nós não vamos tratar especificamente da ressurreição, vamos tratar mais do sofrimento dele e da morte dele. Aqueles momentos, haviam personagens principais que eu quero agora que você olhe que você veja por meio dos olhos deles. Aquele momento em que essas horas finais da vida do Senhor Jesus Cristo. O primeiro personagem é Judas. Judas, nós sabemos que é um judeu da Judéia, não da Galiléia, um judeu ali de Jerusalém, onde os fatos estavam ocorrendo, era contado entre os 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estavam mais próximos do Senhor Jesus,
E ele olhou para a Páscoa e ele viu aquela última Páscoa do Senhor Jesus Cristo como uma grande oportunidade. Mas não uma grande oportunidade para exaltar Jesus como Messias, como Salvador, mas uma grande oportunidade para tirar vantagem mundana, para tirar uma vantagem pessoal e completamente abominável, uma vantagem financeira com a morte do Senhor Jesus Cristo. Ou, pelo menos, talvez se ele não cresce que Jesus iria ser morto, com a entrega, a traição a Jesus para que ele fosse preso. Peço para você abrir sua Bíblia em Marcos 14, versículo 10. E nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. Diz Marcos 14, versículo 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe o entregar. E eles, ouvindo, folgaram, se alegraram ali e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como entregaria, em que ocasião oportuna. Veja que Judas, então, ele olhando para o Senhor Jesus, seguindo o Senhor Jesus, contado entre os 12, ali o Senhor Jesus já estava ensinando eles de que haveria necessidade de que ele fosse morto. Eles não estavam entendendo direito ainda, mas Jesus já estava ensinando eles. E a gente vê que Judas estava preocupado em ganhar dinheiro. Dinheiro com a vida do Senhor Jesus Cristo. A Páscoa que nós vivemos em nossos dias, tem muita gente querendo ganhar dinheiro. Está preocupado em obter vantagem financeira, não quer saber de salvação, não quer ouvir falar de pecado e usa o nome do Senhor Jesus Cristo para ganhar dinheiro. Bem semelhante a Judas, está olhando com os olhos que Judas tinha. E esse não pode ser os nossos olhos. Olhar para esse período, esse momento da Páscoa em que é celebrada e visar vantagem financeira, mas sim olhar para esse momento da Páscoa para o Salvador da humanidade. Segundo personagem, ou personagens, o grupo de personagens são os sacerdotes, os principais sacerdotes. Se Judas queria ganhar dinheiro, ele precisava de alguém que lhe desse dinheiro. E quem tinha dinheiro e poderia dar dinheiro a Judas? Os principais sacerdotes. Esse mesmo texto, a gente olha para o versículo 10 e vê que Judas, então, ele foi lá conversar com os principais sacerdotes para que pudesse entregar para eles, pudesse mostrar para eles quem era Jesus Cristo, e eles pudessem prender Jesus. E diz o versículo 11 que ele buscava aquela oportunidade, mas que esses sacerdotes prometeram a dar o dinheiro que ele queria. Então, os principais sacerdotes, eles estavam ali também com objetivos que não eram objetivos genuínos, bons objetivos. Eram objetivos verdadeiros, mas não agradáveis a Deus e nem proveitosos para eles mesmos. A gente sabe pela história que ali o sumo sacerdote era Caifás. Caifás era genro de um outro sacerdote chamado Anás. E Anás tinha 5 filhos que eram sacerdotes. Os principais sacerdotes, eles tinham, na verdade, inveja do Senhor Jesus Cristo. E certamente eles queriam tomar o lugar dele. Jesus Cristo ali é o principal. Ele é o Messias. E quando ele começa a ensinar o povo vê que ele tem autoridade, ele fala com autoridade. Ele realiza sinais que apenas o próprio Deus poderia realizar. E o sumo sacerdote e os sacerdotes ficaram com inveja de Jesus Cristo. Eles perderam aquela proeminência que eles tinham diante do povo. Agora, aquele filho de carpinteiro, aquele Jesus de Nazaré, era quem estava tendo a proeminência diante do povo. E tirou então o protagonismo dos sacerdotes e principalmente do sumo sacerdote. Isso gerou inveja. E o sumo sacerdote queria então acabar com Jesus Cristo. Queria prendê-lo, queria, depois nós descobrimos, matá-lo. E quem foi que entregou para eles? Foi Judas. Então, Judas queria ganhar dinheiro. Os sacerdotes estavam dispostos a dar dinheiro, porque tinham inveja de Jesus Cristo e queriam tomar o lugar de Jesus Cristo.
porque eles achavam que Jesus Cristo veio e acabou tomando o lugar de importância deles diante do povo. Não reconheceram Jesus como Messias. Eles queriam ser mais importante que o Messias. Nesse tempo de Páscoa também eu vejo que muitas vezes alguns tentam tomar o lugar de Jesus Cristo. Usam o nome de Jesus, mas eles querem ter proeminência. Eles querem ser mais importantes. Eles querem aparecer mais. E realizam então as suas obras, seus grandes eventos, seus grandes espetáculos. Usam da pessoa de Jesus Cristo, mas então estão interessados em que eles sejam exaltados e não que a pessoa do Senhor Jesus Cristo seja exaltada. Isso também está errado. Então, alguns estão olhando pelos olhos do sumo sacerdote e devem ter cuidado com isso. Nós temos também um terceiro personagem, que é Pilatos. Pilatos era governador romano da região da Judéia, e nós encontramos então em Marcos 15, peço que você abra Marcos 15, um capítulo depois daquele que a gente estava lendo, Marcos 15, versículo 15. Muito bem. E veja lá o que Pilatos, o governador então, ali da Judéia, o que ele estava interessado. Veja como ele olhou para aquele momento da morte do Senhor Jesus Cristo, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Marcos 15, 15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Veja que Pilatos teve ali em suas mãos a possibilidade de libertar Jesus Cristo. Mas ele, diz o texto, querendo agradar a multidão que pedia a morte do Senhor Jesus, ele acabou aceitando então, propondo a multidão e aceitando o que a multidão pediu, de que fosse substituído o Senhor Jesus Cristo por um criminoso. Alguém que havia, num motim, numa rebelião contra o governo, matado uma pessoa. Então, Barrabás, um homicida, um rebelado contra o governo, foi solto pelo próprio governador a pedido da multidão de Jerusalém. Veja que, como político, Pilatos não tinha uma boa índole, não tinha um bom caráter. E ele então, visando satisfazer a multidão, não julgou de forma correta que deveria julgar a pessoa de Jesus Cristo. Sabemos que estava no plano de Deus, mas isso não livra da sua responsabilidade humana. Ele agiu sim errado, humanamente. Então ele viu aquela oportunidade como uma grande oportunidade de ficar bem com Jerusalém, com a multidão de Jerusalém. Veja também o texto de Lucas, capítulo 23, versículo 13 a 25. Diz então Lucas, capítulo 23, versículo 13 a 25. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhe disse: mas que mal este fez? Ou que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei.
mas eles instavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediram, mas entregou Jesus à vontade deles. Então veja que Pilatos, governador romano, ele tinha sim a autoridade de libertar Jesus. Ele verificou todo o processo contra Jesus e não encontrou culpa alguma. Mas ainda assim, ele entregou o Senhor Jesus para que aquela multidão fizesse a vontade deles. E a vontade deles foi trocar o Messias que Deus deu a eles por um homicida, por um rebelde. E foi isso que a multidão pediu e foi isso que o político fez. Porque ele queria estar bem com Jerusalém. Mas também ele queria estar bem, me parece, aos olhos de Deus. Então Mateus 27, versículo 24 e versículo 25, diz: Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, pegou água, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Esse texto é terrível, porque, por um lado, Pilatos quer estar bem com Jerusalém, mas por outro, ele sabe que aquilo ali é uma injustiça, ele concorda com aquela injustiça, e ele então lava as suas mãos. Ele diz: espera aí, eu não quero ter culpa nenhuma nisso daqui. Eu estou dizendo que é justo e vocês que estão querendo condenar. Então, ele não quer ser réu do sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas ele continua sendo alguém que concorreu para a morte do Senhor Jesus, porque ele tinha autoridade para enfrentar a multidão e fazer justiça, mas não fez. Por outro lado, esse texto é terrível, porque aqueles judeus, aquela multidão, aqueles líderes de Israel, eles diziam o seguinte: não, o sangue não vai cair sobre você, Pilatos, que caia sobre nós. Nós responderemos por isso diante de Deus. Então veja que conscientemente aqueles líderes judeus, aquele povo, aquela multidão assumiu a culpa, assumiu a condenação de Jesus Cristo em troca da libertação de um criminoso. Então, a gente encontra aqui em Pilatos que ele verificou, e pelos olhos dele haviam duas oportunidades naquela Páscoa: uma oportunidade para ficar bem com a multidão, ficar bem com Jerusalém, e uma oportunidade para achar que ficaria bem com Deus, lavando as suas mãos e dizendo que ele era justo, Jesus era justo, e que a multidão que queria crucificá-lo. Mas havia uma outra autoridade envolvida, e essa outra autoridade é Herodes Antipas, governador da Galiléia e Pérea, e nós encontramos o Evangelho de Lucas falando sobre ele no versículo 23, no capítulo 23. Então veja Lucas, capítulo 23. No seu versículo 8. Lucas 23, 8. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Veja que interessante, que informações interessantes que constam nesse texto. Primeiro, a gente vê Herodes buscando satisfazer sua curiosidade.
ali como uma autoridade da Galileia. Ele ouvia falar sobre Jesus, e então quando Jesus chegou na presença dele, ele ficou feliz de Pilatos ter mandado Jesus para ele. E aí ele então conhece quem é Jesus Cristo, vê quem é Jesus Cristo, e ainda espera que Jesus faça alguns sinais para ele, ou seja, ele parece que vê Jesus Cristo ali como uma diversão, como um entretenimento. Era assim que ele tratava aquela situação. E ele questiona, então, vê os questionamentos a Jesus Cristo, Jesus não responde nada, e depois ele começa a escarnecer, a zombar de Jesus Cristo. E depois de zombar de Jesus Cristo, o texto nos esclarece que ele gostou daquela situação, certamente ele e também Pilatos, porque antes eles estavam com inimizade, eles tinham briguinha entre eles. Mas quando Pilatos manda Jesus Cristo para Herodes, para que Herodes julgasse, visse a causa dele, Herodes então fica feliz com Pilatos, e ele vê em Jesus Cristo, no sofrimento do Senhor Jesus Cristo, na tortura ao Senhor Jesus Cristo, uma oportunidade naquela Páscoa de satisfazer a sua curiosidade, de zombar daquele homem e também de reatar a amizade com outro político, que era Pilatos. Alguns aproveitam da Páscoa para reatar as suas amizades de interesse, não apenas amizades genuínas, não para pedir perdão ou para perdoar, mas para reatar amizades e acordos que possam trazer algum benefício a ambos que estão reatando essa amizade. Também veem a Páscoa como um entretenimento. Estão mais preocupados em assistir shows, em assistir grandes apresentações, do que, na verdade, com relação à realidade nua e crua do que foi a última Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Estão mais preocupados com os holofotes, estão mais preocupados com as grandes encenações. E outros usam esse momento para fazer piadas. Ainda existe isso. Não estou falando de cristãos, até porque eu creio que um cristão verdadeiro não vai fazer isso. Mas muitos gentios, ímpios, usam a Páscoa para piadinhas, para fazer memes. E aí o cristão não faz, mas muitas vezes assiste essas coisas, e não quero acreditar que algum se divirta com isso, sendo verdadeiramente cristão. Então, os olhos de Herodes Antipas para aquele momento de sofrimento e morte do Senhor Jesus Cristo não são bons olhos, não são um bom exemplo de como nós devemos ver esse momento histórico e fundamental para o cristianismo. Existem outros personagens, e o quinto personagem aqui é um ladrão duplamente condenado. Nós sabemos que Jesus foi crucificado ao lado de dois ladrões. E esse ladrão, então, duplamente condenado, é aquele ladrão que Lucas relata em seu Evangelho, no capítulo 29, versículo 39. Perdão, não é Lucas 29, 39. É Mateus 27, 35 a 44. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 27. Mateus 27, versículo 35. Ao versículo 44. Diz Mateus 27, versículo 35. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda.
E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Peço para você abrir também em Lucas, capítulo 23, versículo 39. Lucas 23, versículo 39. Diz Lucas 23, versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Veja que 2 ladrões, né? Um ladrão estava à direita, outro ladrão à esquerda do Senhor Jesus Cristo. Esses certamente mereciam morrer, estavam condenados ali. E nada nos diz que essa condenação foi injusta. A condenação injusta foi do Senhor Jesus Cristo, que estava no meio deles. Um dos ladrões, esse ladrão que foi duplamente condenado, ele foi condenado pela lei humana, pelos crimes que cometeu contra a sociedade, mas ele, naquele momento, ele se junta à multidão e aos líderes que zombavam de Jesus Cristo. Zombavam dele dizer que era o Filho de Deus. E então, naquele momento, vendo Jesus crucificado, achavam então que ele era um homem qualquer, um homem louco que dizia que era filho de Deus, mas que não tinha poder algum. E por isso, então, lançavam no rosto dele, a sua face, essa zombaria. Se você diz que é Deus, então desça da cruz. Que poder é esse? Né? Por que está crucificado por homens? E esse ladrão, então, um dos ladrões, fez isso com Jesus Cristo. Zombou da cara do Senhor Jesus Cristo, estando ao lado dele, e para ele talvez visse Jesus apenas como mais um sonhador, um lunático, que levou multidões por meio da sua eloquência, da sua pregação, mas que não passava de um ser humano pecador como ele também era. Completamente enganado esse ladrão. Ali ao lado dele estava o Messias. E esse ladrão, então, naquele momento, não apenas está condenado pelos seus crimes, como também ele está condenado pelos seus pecados, até o último momento da sua vida, quando ele blasfema do único que poderia salvá-lo da condenação, da morte eterna, do inferno. Ele zomba daquele que estava ao lado dele, ele zomba do Messias. Um ladrão duplamente condenado. Esse é aquele que não tem qualquer vergonha de zombar do Senhor Jesus Cristo, não tem qualquer pudor, está completamente cego e perdido. Esse é o ladrão que estava ao lado do Senhor Jesus. Mas havia um outro ladrão, e esse é o nosso 6º personagem. O ladrão que foi salvo da condenação dos seus pecados. Foi condenado pelos crimes que cometeu, pagou pelo crime que cometeu, sendo crucificado, mas foi salvo, foi liberto. E aquela vida terrena acabou, mas garantiu a sua vida eterna por meio da fé, crendo que aquele que estava ao seu lado era o Messias, e creu na verdade. E por isso, então, nós acreditamos que esse ladrão está hoje ao lado do Senhor Jesus Cristo. Isso está relatado para nós em Lucas também, no capítulo 23, no versículo 40, que nós lemos.
e até o versículo 43. Veja então que passagem bonita, que texto bonito. Respondendo, porém, o outro, então após um dos ladrões zombar de Jesus Cristo, o outro ladrão, no versículo 40, diz, respondendo, porém, o outro, repreendia aquele ladrão que zombava do Senhor Jesus, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Esse ladrão, condenado por seus crimes, mas liberto dos seus pecados, viu essa oportunidade e aproveitou a oportunidade como ninguém, por enquanto, desses personagens que nós vemos, ninguém havia aproveitado. Esse ladrão, creio eu, sob a ação do Espírito Santo, reconheceu ser um pecador, e ele deixa isso claro, dizendo que para o outro ladrão, nós cometemos crimes, nós estamos aqui, merecemos estar aqui. Então ele reconheceu os seus pecados, reconheceu Jesus Cristo como Salvador, reconheceu Jesus Cristo como Senhor do reino e pede então que Jesus considere a sua posição e que o leve, que dê uma solução para ele e possa levá-lo para o seu reino. E Jesus Cristo imediatamente então estende uma palavra até esse ladrão de esperança, de convicção de que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Esse ladrão teve olhos espirituais. Esse ladrão aproveitou a oportunidade do sofrimento da cruz de Cristo de forma extremamente inteligente e sábia. Pelos olhos humanos? Não. Deus agiu na vida daquele ladrão e ele enxergou corretamente os fatos. Ele enxergou aquela Páscoa de forma correta, de forma certa, mais do que qualquer judeu que havia estudado ali com o maior rabi que estava presente, com o maior líder judeu, com o mais instruído dos mestres que ali estavam. Aquele ladrão, na sua simplicidade, reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E esse é o principal sentido da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então esse ladrão viu de forma correta. Ele reconheceu o plano de Deus estava sendo cumprido, ele reconheceu que ele era pecador, reconheceu a santidade do Senhor Jesus Cristo, reconheceu Jesus como Senhor da vida, o dono da vida. Nós temos também, não como personagem, mas creio como aquele que, o roteirista, aquele que escreveu toda a história, que é Deus. E ele também aparece nessa situação, nesse momento da história, e nós encontramos isso em Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, versículo 51. Logo após o Senhor ser crucificado, logo após o Senhor ter rendido o seu espírito, diz o versículo 50, Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, ou seja, deu o seu último suspiro de vida terrena. Logo após acontecer isso, diz o versículo 51, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Rasgou-se o véu de cima a baixo. Esse véu era o véu que separava a presença dos homens da glória, da presença de Deus. Ali não havia acesso a Deus, porque esse véu estava então restringindo, limitando esse acesso. E naquele momento já não há mais necessidade desse véu. Quando Jesus Cristo então entrega o seu corpo na cruz
quando ele oferece a sua vida de justiça na cruz em favor dos pecadores, quando ele verte o seu sangue para purificação e para o pagamento da dívida dos nossos pecados, ele rompe esse véu e Deus então pega esse véu e rasga esse véu de cima para baixo. E agora, em Cristo Jesus, nós temos pleno acesso até Deus Pai. Nós temos plena comunhão com Deus, porque Jesus Cristo rasgou aquele véu por meio do seu próprio corpo, por meio do seu próprio sangue. Então Deus, vendo aquele momento, Deus consuma, Deus diz, está cumprido o que havia sido planejado divinamente. Toda a redenção que foi arquitetada, todo o resgate de pecadores, toda a restauração que havia sido planejada por Deus naquele momento, está concluído. E Deus, então, ele fala por meio do rasgar do véu que separava os pecadores dele. Também nós encontramos aqui, por último, um último personagem, e esse personagem também viu de forma correta aquele momento. Nós vemos que o ladrão, um dos ladrões, viu de forma correta, forma proveitosa aquela oportunidade da Páscoa. Deus, claro, viu da forma como ele havia planejado, tudo sendo concretizado, e nós encontramos o centurião. Quem era o centurião? Às vezes você não está familiarizado com essa palavra, com essa patente, mais do que uma palavra. Esse centurião era um comandante do exército romano, um militar, e que comandava, tinha sob seu comando mais ou menos 100 homens, né, em que ele comandava. E creio então que esse centurião que lá estava, talvez fosse o comandante encarregado das execuções daquele dia, da crucificação do Senhor Jesus e daqueles dois ladrões. Esse centurião teve também seus olhos espirituais abertos pelo Espírito Santo, e ele viu naquela oportunidade um momento em que pôde reconhecer Jesus Cristo como o Filho de Deus. Então nós vemos esse centurião reconhecendo Jesus Cristo como o Filho de Deus. E essa passagem também é muito bonita, é uma passagem que nós encontramos uma pessoa se rendendo ao Senhor Jesus Cristo, uma pessoa que estava com os olhos fechados, executando uma ordem superior, mas matando o Messias. E naquele momento o Espírito Santo, ele sendo escolhido de Deus, agiu no coração do centurião e imediatamente ele enxergou aquilo. E creio que, bem provavelmente, ocorreu uma conversão genuína. Então veja que no versículo 54, Mateus 27, versículo 54, diz que o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Os terremotos certamente trouxeram temor. Aqueles fatos que ocorreram, né, na natureza, pedras se fendendo, o próprio véu se rasgando de cima a baixo, fatos sobrenaturais, certamente trouxeram temor. E aqueles que ali estavam viram isso. Mas não foram todos que, diante desses fatos, reconheceram Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Já o centurião não, ele reconheceu. Então a gente sabe que, posteriormente, até os líderes judeus, sabendo da ressurreição de Cristo, eles pagam os guardas que tomavam conta do túmulo, do sepulcro, eles pagam esses guardas para mentirem de que os discípulos haviam subtraído o corpo de Jesus Cristo. Então a gente vê que os fatos que confirmam a história, que confirmam que Jesus Cristo era Filho de Deus, nem isso fazia com que os corações se quebrantassem. Então aqui o centurião, quando ele vê esse terremoto, quando ele vê aqueles acontecimentos sobrenaturais, se Deus não tivesse trabalhado no coração dele, nem essas coisas fariam com que ele
enxergasse que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Mas ele enxergou. E se ele enxergou, então eu entendo que foi uma obra do Espírito Santo. Ele naquele momento ganha olhos espirituais e enxerga de forma correta aquela situação e todos aqueles acontecimentos e quem verdadeiramente é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, todos olham para a Páscoa com um objetivo, com interesses. Isso quer dizer que olham para a vida, para a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo como oportunidade. A questão é oportunidade para quê? Oportunidade de ganhar dinheiro com esses fatos históricos, verdadeiros, reais, cruciais para o cristianismo, para a vida do ser humano, eterna. Como oportunidade de comer chocolate, de comer uma comida diferente em família. Agora nem família está podendo por causa da quarentena, mas de comer uma comida diferente. Eu estava vendo uma reportagem ontem no mercado de São Paulo, pessoas indo lá comprar bacalhau e comprar um monte de coisa, e uma aglomeração. Então, de comer uma comida diferente, de fazer uma nova piada que vai bombar nas mídias sociais, de satisfazer a curiosidade ou de ter um bom entretenimento assistindo um bom espetáculo, ou talvez um documentário depreciativo sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, como nós encontramos nos canais fechados, aí, documentários retratando coisas que não são verdade sobre Jesus. Nós temos a verdade na palavra de Deus. Ou de talvez agradar alguém durante a Páscoa, dando-lhe alguma coisa ou algum presente. Tomara que não. Tomara que você, meu irmão, tenha passado esse domingo e ainda essas últimas horas desse domingo refletindo sobre a grande obra do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Que tenha sido esse domingo uma grande oportunidade para você trazer à memória o sofrimento do Senhor Jesus Cristo em nosso favor, o cumprimento da lei por meio da sua vida, nos trazendo justiça, o seu sangue sendo vertido na cruz para que os nossos pecados fossem pagos, e esse mesmo sangue nos lavando e purificando, o véu se rasgando de cima a baixo, e nós, então, tendo acesso, cada um de nós tendo acesso a Deus por meio da vida do Senhor Jesus Cristo. É data de alegria, é data de paz, de reconciliação com Deus. E isso por causa do nosso Senhor Jesus. Então, louvado seja o nome de Deus, exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o poder do Espírito reine em nossas vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o amor do Deus, o nosso Pai, que a graça desse nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão e as consolações do Espírito esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Boa noite a todos.